Olá, sou o professor Marcelo Lamy e verei com os senhores nesse vídeo o contrato estimatório, ou contrato também conhecido de venda em consignação. Chama-se pelo nosso direito de contrato estimatório pela característica especial de estabelecer-se um preço para a operação diferente do preço de venda. O contrato estimatório chama-se preço de estima. Um proprietário, na prática, deixa o seu bem com outro para que ele possa alienar em determinado prazo, como ele quiser, livremente. Passado este prazo, há que se pagar o preço ajustado entre essa primeira e essa segunda pessoa. Esse preço chama-se preço de estima. Uma editora, conjunto de livros, entrega na livraria e deixa naquele conjunto de livros lá 30 livros para serem vendidos naquela livraria. Deixa o que a gente chama de em consignação, deixa ali depositado esses bens. Passado 30 dias, a livraria tem que fazer o ajuste, tem que devolver os livros, se não os vendeu, ou pagar o preço de estima. Preço negociado entre a editora e a livraria. Ele não vai pagar o preço de venda que ele vendeu para o consumidor que comprou o livro. É o preço de estima. Esse contrato então coloca em circulação produtos no comércio, em livrarias, em padarias, em bares, em lojas de roupas. É muito comum você encontrar em lojas de roupas contratos de consignação, encontrar em bares consignação de bebidas, ou seja, há um conjunto, né, de operações corriqueiras acompanhadas dessa lógica de consignação. A opção do nosso código foi de chamar de contrato estimatório, dando destaque, portanto, a essa peculiaridade do preço de estima. Por que é importante essa peculiaridade, né? Porque isso diferencia esse contrato, torna ele típico, diverso do contrato de compra e venda, diverso do contrato de mandato, diverso do contrato de comissão. Assim, por que ele é diverso do contrato de compra e venda? Porque veremos qual é o desenho do contrato estimatório. Entrega-se o bem para o consignatário, consignante, proprietário, entrega o bem para o consignatário depositário, vamos pensar assim, consignatário depositário. Este consignatário tem um prazo estabelecido no contrato para alienar, ele recebe o poder de alienar estes bens, que não são seus, que são do proprietário. Mas ele recebe o poder de alienar em seu nome estes bens e alienar como ele quiser, mas livremente. Nesse passado prazo, há que se devolver o bem para o proprietário, o consignante, aquele bem que não se vendeu, ou pagar o preço de estima pelos bens vendidos. Ou renovar o prazo, que também é muito comum nesse universo de negócios. Então vejam, por que o contrato de estimatório não é um contrato igual ao contrato de compra e venda? Porque ele pode se encerrar naturalmente com a devolução do bem sem a venda ter ocorrido venda nenhuma. Ele é diferente do contrato de mandato. Por quê? Porque o lojista, assim, age em nome próprio e não em nome representando o proprietário. Ele é diferente do contrato de comissão. Por quê? Porque no contrato de comissão há que se estabelecer as instruções do comitente, instruções inclusive relacionadas ao preço de venda. E aqui no contrato de estima, o contrato estimatório, não há instruções de preço de venda, como regra. Nada impede de se estabelecer um teto. E é comum, por exemplo, editoras estabelecerem o preço de um livro para venda final. Nada impede da livraria vender com desconto, dar 10%, fazer liquidação, vender até por preço abaixo até do preço de estima. Se ela quiser, ela pode vender, fazer uma liquidação de estoque, pronto. Assim, vai ter liberdade, mas pode se estabelecer eventualmente numa cláusula contratual alguma regra, muitas vezes de preço máximo, para que o produto seja competitivo no meio, para que o produto que é feito lá pela editora, feito
pela produtora de bebida, ou seja, tem que tenha um preço competitivo no mercado. Então, o artigo 534, importante perceber que torna o contrato estimatório um contrato real, porque define-se o contrato estimatório como o contrato em que o consignante entrega um bem imóvel e não que assume a obrigação de entregar. Então, é um contrato real utilizável para bens móveis. Esses bens móveis, em geral, são bens fungíveis, são bens infungíveis, são bens infungíveis, mas nada impede de que seja utilizado o contrato estimatório para bens fungíveis. O que é difícil é, mesmo que sejam fungíveis, que não sejam consumíveis, porque aqueles bens consumíveis, ainda mais consumíveis e perecíveis, é difícil pensar num prazo para devolução daquilo que está em consignação. O artigo 534, então, estabelece esse desenho. O contrato estimatório é um contrato que se estabelece através da entrega, ou seja, ganha existência como contrato real com a entrega da coisa, e por este contrato se transfere, então, a posse do bem e o poder de alienar. O poder de alienar o bem é transferido para o consignatário. Não se transfere, então sai do proprietário o poder de alienar e vai ao consignatário o poder de alienar, já na definição do 534. A consequência é ver o que está lá no 537 do Código Civil mais à frente. Se eu transferir o poder de alienar, só quando esse poder de alienar voltar para mim que eu posso alienar. Então, o que acontece? 537 é a consequência da definição do contrato estimatório. Se o contrato estimatório transfere o poder de alienar, o proprietário não tem o poder de alienar enquanto não acabar o contrato estimatório. Então, enquanto não for devolvido o bem, não pode o proprietário vender o bem que está em consignação. Com uma exceção prevista no finalzinho do artigo 537, dizendo que o aviso do consignatário de que irá devolver o bem já é suficiente para voltar o poder de alienação, de disposição do proprietário. Portanto, nós temos um desenho peculiar e curioso. Na formação do contrato estimatório, nós seguimos a lógica dos contratos reais. É a entrega da coisa e não o consenso que forma o contrato. No entanto, na desconstituição do contrato, eu não preciso do elemento fenomênico devolução da coisa. Basta a promessa de devolução, ou seja, nós voltamos a desenhar um contrato como se ele fosse consensual. Na formação ele é real, na desconstituição ele volta a ser consensual. Então é importante entender essa lógica. Também é importante perceber o seguinte: se dá duas opções, duas alternativas ao consignatário. O consignatário ou devolve o bem ou paga o preço. Há uma discussão entre os doutrinadores e na jurisprudência se essas obrigações são facultativas ou alternativas. Pensando os que defendem a facultativa, pensando que o pagamento do preço real principal que pode ser substituído pelo exercício da faculdade do consignatário pela entrega da coisa, assim não tendo que pagar o preço estimado, né, o preço de estima, como facultativa. Ou como alternativa, que os dois têm a mesma relevância e as duas são obrigações principais que vão, sim, o consignatário exercendo um direito potestativo, que não pode então ter resistência do consignante, de escolha. Ele escolhe livremente, não pode ser obrigado a fazer uma das escolhas. Há uma liberdade de escolha do consignatário, por isso um direito potestativo, que não pode sofrer resistência. É a escolha livre de ou pagar o preço ou devolver o bem, sem hierarquia entre essas obrigações. Aí nós estaríamos diante de uma obrigação alternativa. O entender que é uma obrigação facultativa ajuda a compreender aquelas circunstâncias em que paga-se não todo o preço, porque se substitui uma parte do pagamento pela entrega do bem, né? Eu recebi 30 bens em consignação,
pago 20 e devolvo 10. Então essa substituição pela devolução fica mais fácil da gente entender quando a gente olha que a faculdade que seriam faculdades. A obrigação principal, pagar o preço, que eu me eximo entregando a coisa, uma parte da coisa. Fica mais fácil desenhar como obrigação facultativa entender esse tipo de negócio. No entanto, esse desenho impediria o uso do direito de ação na sua plenitude. O consignante que vier a ser prejudicado nem pelo pagamento e nem pela devolução, nenhuma das duas coisas acontece, que a ação judicial ele vai buscar. Se a obrigação de pagar o preço for facultativa, ela será a principal e só posso entrar com ação de cobrança. O consignante só poderia entrar com ação de cobrança. Se eu entendo como alternativa, ele pode entrar tanto com a ação de cobrança quanto a ação de reintegração na posse. Ou seja, amplifica, em respeito ao direito de ação, amplifica-se o leque de possibilidades do consignante e esse entendimento, então, me parece que seria o mais conveniente para entender essas obrigações como alternativas. O artigo 535 ainda traz uma regra importantíssima, que é a regra de que o consignatário assume por determinação legal os riscos sobre a coisa quando ela é entregue. Se perecer, se houver deterioração sobre a coisa e não puder ser devolvido a coisa, ou só puder devolver a coisa mas já deteriorada, então não se exime a obrigação de pagar o preço, não se exime a obrigação de pagar o preço de estima, se acontecer eventual perecimento, eventual deterioração sobre a coisa, mesmo que esse perecimento decorra de caso fortuito ou força maior, que é a assunção do risco determinada por lei para o consignatário. O que não impede de, indo além do artigo 535, a configurar-se eventual fato exclusivo do consignante, né? Porque aí a culpa não é de não ter devolvido. Vamos supor que a devolução se dê com a retirada do bem pelo próprio consignante e o consignante se atrasa. E o fato fortuito, né, o caso fortuito, força maior, ocorre nessa mora de retirada do consignante. Então nós temos aí uma culpa concorrente, no mínimo uma culpa concorrente e até mesmo talvez um fato exclusivo devido ao consignante do perecimento da coisa. Nessas circunstâncias, sim, haverá a possibilidade de exoneração da obrigação de pagar o preço. O artigo 536 também é importante, dizendo que como a coisa não é do consignatário, não é, ele só recebeu o poder de alienar. Se passa a ser seu a coisa somente quando ele paga o preço. Nós projetamos. Pelas regras do contrato estimatório, não se aplica a regra tradicional de que a transferência se dá com a entrega. A entrega, ela transfere a posse e transfere o poder de alienar, mas não transfere o domínio. O domínio só se dá com o pagamento do preço ajustado, do preço de estima. Portanto, não sendo domínio, não havendo domínio propriedade do consignatário, não pode eventual credor do consignatário pegar estes bens em pagamento, penhora, sequestro de bens. E se isso acontecer, o consignante deve inclusive entrar em juízo com embargos de terceiro para reivindicar aquilo que é seu e não é do consignatário, né? Então é importante ter esse desenho. Esse contrato é um contrato típico, portanto, o contrato estimatório não se confunde com a compra e venda, não se confunde com mandato, né, porque não se age em nome alheio, não se confunde com comissão, que tem regras específicas e o consignatário no contrato estimatório é livre, pode até pegar para si o bem, não precisa nem vender, ele simplesmente tem que pagar o preço de estima e ele, se ele quiser, doa o bem, ou vende quanto quiser. Então, ele é típico, diferente dos demais. É geralmente classificado como bilateral, embora as obrigações do consignante sejam de menor onerosidade a partir do momento em que ele só nasce com a entrega, a sua principal obrigação a ser cumprida. Então, bilateral poderíamos até pensar que é um bilateral imperfeito. É de qualquer forma oneroso, mas destaque importante, é um contrato de natureza real. Em geral é informal, mas existe uma formalidade exigida pela lei, que é a fenomênica, a entrega da coisa. E depende sempre de um termo certo, tem sempre um prazo para
para a consignação. E se não houver prazo por alguma falha, é preciso notificar o consignatário para que ele cumpra um determinado prazo. Daí o consignante notifique formalmente para que se estabeleça um prazo se essa carência se cochilou no momento da elaboração do contrato. O risco da coisa se transfere e inclusive o risco assumido de caso fortuito e força maior. E assim, então, desenhamos esse contrato típico chamado por muitos de venda em consignação. No mundo dos negócios tem mais esse nome, né? Como venda em consignação, mas no mundo do direito chamado de contrato estimatório, em homenagem a esse elemento peculiar chamado preço de estima. Até a próxima aula.